bem-vindos! Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas e a justiça tarda, mas não falha. Quem é que nunca teve aquele sentimento dolorido de se sentir injustiçado, impotente diante de uma situação? Nesta semana nós vamos conversar com a doutora Laide Nolli, ela que é juíza de direito da comarca de Balneário Camboriú, é diretora do Fórum de Balneário, mestre e formada em direito pela Universidade do Vale do Itajaí, veio compartilhar conosco a sua trajetória e nos dar dicas dessa profissão tão importante para a sociedade que é ser um magistrado. Fique com a gente, o programa Histórias e Conquistas está começando. E a nossa convidada da semana é a doutora Laide Nolli. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em você estar aqui. Eu já fui juíza conciliadora da doutora Laide e ela veio aí compartilhar conosco a sua trajetória, nos dar dicas importantes, né, para você que quer ajuizar uma ação judicial, que quer entrar no juizado especial civil sem advogado ou não. Enfim, eu fico super feliz com a sua presença, doutora. Eu que agradeço. Doutora, eu estava vendo aqui o histórico da sua família, né? Eu sei que a sua família tem muita tradição na área jurídica, pelo que eu vi, né? E eu até fiquei impressionada, porque é difícil conhecer pessoas que têm tantas pessoas formadas em direito, mais do que até a minha família, né? Minha família tem vários advogados, mas eu vi aqui que você tem uma irmã que é juíza também, tem outra irmã que é promotora, um irmão que é procurador, o pai desembargador e a mãe também cursou direito, é isso? Todo mundo no direito na minha casa. Que maravilha! E aí, isso acabou influenciando? Como é que foi a sua decisão por ser magistrada? Você sempre quis? Não era um desejo de infância, não era uma coisa que eu pensava quando era criança. Quando veio a definição da faculdade, também não houve por parte dos meus pais nenhuma imposição, olha, faça direito, isso é importante. Não houve isso nem para mim, nem para os meus irmãos. Todos nós acabamos fazendo 2 faculdades, ou iniciando pelo menos 2 faculdades, mas logo ao cursar Direito é impossível não se apaixonar para quem gosta, né? Claro. Então, desisti da outra faculdade que eu fazia, que era Farmácia Bioquímica, e optei por continuar com Direito, concluí a faculdade, já fiz concurso para funcionário do Fórum de Itajaí, trabalhava aqui no Fórum de Itajaí como funcionária, e aí surgiu a possibilidade de fazer o concurso para magistratura, passei e estou aqui numa carreira que eu adoro. Gosto muito de exercer essa profissão. Legal. Eu sei que você foi uma das juízas mais novas que assumiu na época, é isso? Sim, é verdade. Quando eu entrei eu tinha 25 anos e isso era um parâmetro jovem para o ingresso na magistratura. Atualmente tem pessoas que entraram mais jovens do que eu. Legal. Doutora, e assim, eu imagino que o magistrado ele tem que gostar de estudar mesmo. Você sempre gostou de estudar, sempre teve paixão, né? Demorou muito tempo para passar no concurso, como é que foi? Não demorei muito tempo, não. Na época, quando eu fiz o concurso, não havia ainda a escola da magistratura. Eu fiz um primeiro concurso, fui aprovada na primeira prova, daí houve a segunda prova, que era de direito penal, a primeira, fiz a segunda prova, que era de processo civil, e aí não tive sucesso naquela prova, daí retomei em seguida, em 30 dias marcaram um outro concurso, concluíram aquele, marcaram um outro concurso, que foi o concurso que eu fui aprovada. E aí você... Não demorou muito não. Entre iniciar e terminar, demoraram uns 6 meses, mais ou menos. Legal. Mas eu já vinha estudando antes, né? Tinha Sim. concluído a faculdade, já vinha estudando. Já veio todo esse preparo. É legal, é bacana quando o pessoal já se prepara na faculdade para estudar para concurso, né? Eu acredito que isso aí faça o diferencial muito, né? Na hora que vai fazer a prova. É por isso que a faculdade de Direito, ela depende muito mais do aluno do que propriamente dos professores. Os professores, lógico, estão ali para estimular, para a discussão, mas o aluno tem que ler, tem que se interessar, tem que ler as doutrinas, tem que estar por dentro da jurisprudência. A leitura é fundamental para depois ter uma boa redação e um bom raciocínio jurídico. Legal. Doutora, eu sei que você é natural do Paraná, né? Apucarana? Apucarana. Legal. E assim, por exemplo, quando você entrou na carreira de magistrado, para o pessoal em casa saber, primeiro você começa como juiz substituto, depois você vai para a primeira entrância, segunda entrância, como é que foi essa trajetória tua? Onde é que você entrou, para onde é que você foi? A carreira da magistratura ela sofreu uma alteração, mas quando eu entrei, em 1989, havia então juiz substituto, né, que era a entrância, era o início da carreira. A gente tinha que permanecer 2 anos como juiz substituto e depois, então, galgar a carreira propriamente de juiz de direito. Essa carreira era composta de 4 segmentos, né? Então, primeira, segunda, terceira e quarta entrâncias.
Eu segui nesse ritmo até a terceira entrância, que foi até a comarca de Araranguá, onde eu estive, depois eu me removi para Balneário Camboriú, e aqui então modificou a carreira. Aí passou para a entrância inicial, intermediária, final e especial. E posteriormente houve uma nova alteração na carreira. Hoje foram suprimidas a entrância intermediária e as comarcas de especial, que antes era só a comarca da capital, se estendeu a tantas outras, como o Balneário Camboriú conquistou em 2010 essa ascensão à condição de entrância especial. As minhas comarcas iniciais, como substituta, foi Balneário Camboriú. Você ficou aqui? Como juiz de primeira entrância foi em Papanduva, segunda entrância foi em Imbituba, terceira entrância Araranguá e a remoção para Balneário Camboriú, e depois com a elevação da comarca eu fiquei em entrância especial em Balneário Camboriú. Legal. Eu sei que como juiz substituto você fica quanto tempo? Tem um tempo que, né, Dois hoje anos. em dia, 2 anos? 2 anos. Hoje em dia pode surgir a possibilidade de iniciar a carreira antes desses 2 anos, que é o estágio probatório, né? Ah, é? Sim, o vitaliciamento que se chama. Mas hoje existe a possibilidade de iniciar a carreira mesmo não estando vitaliciado. Ah, legal. Daí depois a próxima entrância também são 2 anos, para o pessoal assim que pretende seguir essa carreira, né? Não há prazo. O juiz ele pode permanecer como juiz substituto a vida inteira, se ele desejar, e até existe aqui em Santa Catarina, na organização de Santa Catarina, existe essa possibilidade. Depois, quando ele entra na carreira, tudo depende das vagas que vão abrindo e da possibilidade, da antiguidade e do merecimento dele para concorrer a essas vagas. Ah, são esses 2 critérios, antiguidade e o merecimento. Isso. E a vacância daquele local para onde a pessoa pretende se inscrever. Porque enquanto tiver um outro juiz lá, ele não pode ser juiz naquele local. Legal. Doutora, nós falamos de justiça, né? Eu imagino que as pessoas, quando elas... Eu sou advogada e eu sei, quando eu advoguei um bom tempo, 5 anos da minha vida eu fui advogada, hoje eu estou em outra atividade, mas você percebe uma esperança muito grande nas pessoas quando elas acessam o judiciário, né? Quando elas procuram um advogado, quando é aquela coisa, a justiça tem que ser feita, né? Até tem aquela coisa, não, porque eu vou contar para o juiz a verdade, você vai ver só, né? Enfim, né? Hoje em dia o Brasil, ele cria uma esperança muito grande em cima de um juiz, que é o Sérgio Moro. E eu queria saber de você, né? Como é que você administra essa esperança que as pessoas muitas vezes veem no judiciário? Né? Por exemplo, né, alguém te procura propor uma ação judicial, ela está se sentindo injustiçada, como é que você administra, como é que você percebe isso? Né? Eu sei que você tem uma visão bastante técnica, enfim, como é que um juiz ele julga o processo? Realmente o juiz tem que ter uma visão técnica, ele precisa julgar com técnica, né? A técnica que é a lei que a gente segue, né? Mas eu vejo com muita responsabilidade essa expectativa que as pessoas depositam no julgamento, né? No processamento e julgamento da ação. E por isso eu procuro colocar toda a minha capacidade, né? Todo o conhecimento que eu tenho e também toda a gestão que a gente tem que ter para que esse processo tenha um tempo de duração razoavelmente rápido, né, dentro de todo o princípio da ampla defesa, mas um tempo rápido de julgamento que as pessoas, mais do que um julgamento justo, elas esperam que haja um julgamento célere, pelo menos, que aconteça um julgamento, mas também, logicamente, buscando um julgamento justo. Então eu procuro conjugar esses 2 binômios, julgamento justo com responsabilidade e celeridade. Legal. Tem algumas características, aqui até tem uma frase do Sócrates que fala que o juiz ele tem 4 características fundamentais. Né? A primeira é escutar com cortesia, a segunda é responder sabiamente, ponderar com prudência e decidir imparcialmente. O que você considera importante para um juiz de direito? Que características você acredita ser importante na hora de conduzir um processo e fazer o julgamento? Bom, o juiz tem que ser, antes de mais nada, uma pessoa extremamente educada, porque ninguém procura a justiça para ser maltratado, para ser tratado com falta de educação. Isso não significa dizer que o juiz não tem que ser firme. Ele tem que ser firme, sim, na condução da produção de prova, na presidência da audiência, dos atos que ele está ali produzindo. Então, educação eu acho fundamental, conhecimento técnico, lógico, também fundamental, saber diferenciar uma ação da outra, analisar as provas de acordo com as regras processuais que existem e buscar fazer justiça, e a imparcialidade é fundamental. Tanto que existe no nosso Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal também, a possibilidade do juiz se dar por impedido em causas, por exemplo, de conhecidos dele, de parentes dele, porque o juiz então não teria condições de ter a necessária imparcialidade para aquele julgamento. Então,
Educação e imparcialidade são fundamentais nas características de um magistrado na condução dos processos. E conhecimento técnico. E conhecimento, sem dúvida. Lógico. Doutora, e com relação a provas, né? Eu sei que você julga baseado nas provas e tem a intuição, às vezes até nós conversamos antes aqui, nós estávamos falando sobre isso, como é que você considera a intuição na hora de conduzir um processo, né? Por mais técnico que você tenha que ser, né? Até porque para um juiz é muito mais sólido você julgar baseado na lei e nas provas, mas como é que você considera essa questão da intuição? Bom, a intuição nunca pode ser uma regra de julgamento. Ela pode ser uma regra na produção da prova, na obtenção da verdade em relação àquele fato que está sendo apurado ali. Mas como regra de julgamento, não. Então, só porque hoje eu achei que aquele caso precisa ser decidido dessa maneira, não posso. Eu tenho que me basear na produção da prova. Mas na hora da produção da prova, o juiz pode avaliar as condições do depoimento de uma testemunha, em cotejo com aqueles documentos que já tem no processo. Então ele pode... Por isso que é importante o juiz estar preparado para uma audiência de instrução e julgamento, ter lido o processo, ter conhecimento das outras provas, além daquelas que vão ser coletadas ali na audiência. E com base naquela percepção que se tem do depoimento, ele pode determinar, por exemplo, uma prova pericial, o chamamento de uma pessoa que é referida no depoimento de uma testemunha. De ofício mesmo. De ofício, o artigo 130 do Código de Processo Civil nos permite fazer isso. Então, a intuição é uma regra de produção de prova, não uma regra de julgamento. É verdade, né? Uma regra, então, aí de produção. Não, então, é também importante para as pessoas elas saberem que quando elas acessam o judiciário, que elas têm que trazer com elas as provas para provarem aquilo que elas querem requerer ao juiz, né? Porque muitas vezes, não, por mais que às vezes a pessoa possa estar falando a verdade, mas se você não tem as provas, é difícil para um juiz saber realmente se você está falando a verdade ou não, né? É bastante importante, porque toda pessoa que chega em juízo, ela está convencida daquilo que ela está dizendo para o juiz, né? Ela sabe, porque ela vivenciou aquele fato que ela está discutindo judicialmente. Mas o juiz, ele não é um mágico, ele não pode descobrir exatamente o que aconteceu ali. A pessoa precisa. Então, o autor da ação trazer as provas dos fatos constitutivos do seu direito e o réu trazer as provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito do autor. Isso são regras de produção de prova e é importante, então, que os advogados alertem ao cliente que não basta exclusivamente ir ali dizer que tem razão, sem trazer nenhum elemento que comprove isso, e ao réu da mesma maneira. Legal. Eu sei que no Código de Defesa do Consumidor nós temos o ônus da prova. Temos a inversão do ônus da prova, que pode ser aplicada para aquela em favor do consumidor, contrário ao fornecedor, né? Então pode se aplicar a inversão do ônus da prova, porque a gente reconhece a hipossuficiência eventual do consumidor em relação ao fornecedor, mas algumas coisas o consumidor tem que trazer, algum elemento mínimo ele tem que trazer para o processo. Claro. Né? Por exemplo, eu vou alegar um atraso de voo, eu tenho que trazer aqui alguma... Que tu comprou as passagens? Sim, comprovar que eu estava preparado para aquele voo, tinha comprado as passagens para aquele voo, que efetivamente houve esse atraso, então demonstrar de alguma maneira com testemunhas, com alguma coisa que demonstre que efetivamente isso aconteceu. Os motivos pelo qual aconteceu, então vai competir ao fornecedor do serviço demonstrar por quê. Claro, legal, importante. Eu sei que você também atua no Juizado Especial Cível. Você foi a fundadora da vara fundadora, não sei como é que fala. A instaladora. A instaladora da vara, desculpa, do Juizado Especial de Balneário. Quanto tempo faz que nós temos juizado aqui? Bom, a lei do Juizado Especial Cível é de 1995. É a lei 9.099/95. Os tribunais, de acordo com a determinação legal, eles foram implementando varas com essa competência, né, de juizado especial cível. Mas em Balneário Camboriú, a vara do juizado especial cível foi criada em dezembro de 1999 e eu é que fui a juíza que iniciei o juizado especial cível aqui em Balneário Camboriú como vara. Ele existia antes como uma vara de exceção em relação aos outros procedimentos das varas cíveis, mas oficialmente como vara eu fui a primeira juíza do juizado, primeira e única, eu brinco. Mas agora nós temos o segundo juizado, então temos mais uma outra juíza. Ah, legal. Então, doutora, nós temos que dar um intervalozinho, tá? Pessoal, fique com a gente, depois do intervalo nós vamos falar um pouquinho sobre essa lei 9099, que é justamente para você que quer
entrar com uma ação judicial sem advogado, enfim, ver qual é que são os requisitos para isso. Nós já voltamos. Estamos de volta, hoje conversando com a juíza de direito da comarca de Balneário Camboriú, a doutora Laide. Doutora, nós estávamos conversando sobre o juizado especial civil, né, que é uma lei, a lei 90/99, que regulamenta o juizado. E é interessante, doutora, porque eu sei que tem vários requisitos, prerrogativas do juizado. Você pode falar um pouquinho quem é que pode entrar com uma ação no juizado especial civil, por que se deve entrar com uma ação que através dessa lei, da lei 90/99, o que a pessoa ela vai se beneficiar, enfim, você pode explicar, contar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro, claro. Bom, a lei 9.099, como eu já disse, ela é a que regulamenta o funcionamento dos juizados especiais cíveis e criminais estaduais, né? E então ela tem como prerrogativa ser uma justiça, eu digo sempre, é uma justiça do cotidiano, né? Ela é dirigida normalmente à pessoa física, né, às microempresas e às empresas de pequeno porte. Esses são os autores no juizado especial. Excepcionalmente, o condomínio para cobrança de taxas condominiais. E as ações que podem ser propostas perante o juizado especial civil são ações, por exemplo, de consumidor, de danos materiais e morais decorrentes das relações de consumo, os acidentes de trânsito, as cobranças de seguro relativas a acidentes de trânsito, as cobranças de taxas condominiais, as cobranças de honorários profissionais, as causas até 40 salários mínimos. Essas outras que eu referi não precisa ser até 40 salários mínimos, mas até 40 salários mínimos são de competência... Essas outras não precisam? Não, né? Então, as de 40 salários mínimos, até 40 salários mínimos, podem ser então propostas no juizado especial. Tem muito dano moral lá, né? Existe bastante dano moral, normalmente decorrente das relações de consumo. Isso, exatamente. E o juizado especial, ele é regido pelo princípio da informalidade, da celeridade, da oralidade, da economia processual, e tudo se baseia muito na conciliação. A doutora Larissa, que já foi nossa conciliadora, sabe que entrando com uma ação no juizado especial, o primeiro ato que o juiz vai fazer com o processo é designar uma audiência de conciliação. E aí então a parte contrária é chamada e o conciliador do juizado especial vai então conduzir essa primeira audiência, estimulando as partes a tentar solucionar amigavelmente aquela questão. Então, demonstrando como é que, tentando deduzir aquilo que a pessoa quer, né? Deduzir formalmente aquilo que a pessoa quer e por que o réu se opõe, demonstrando mais ou menos como são as decisões em relação a esses casos, né? E tentando estimular que as pessoas tentem compor. Então, se não houver composição nessa primeira audiência, é então marcada uma audiência de instrução e julgamento, onde então o juiz togado ou o juiz leigo vão produzir as provas orais que elas têm. Aquilo que a gente já conversou, da importância dessas provas. Isso, né? Ouvir as testemunhas. Claro, né? E um processo, desculpa te interromper, mas um processo ele não é somente de provas testemunhais, mas tem também as provas documentais. Sim, provas documentais e às vezes até laudos técnicos que as partes trazem para elucidar aquelas questões que elas estão Prova pericial ali no juizado? Não existe a prova pericial no juizado, justamente para que a celeridade possa ser imprimida. Às vezes uma prova pericial ela demanda muito mais tempo, que não se coaduna com os princípios, por exemplo, da celeridade do juizado especial, e por isso é remetida a uma vara civil. Legal, bacana. Nós estávamos conversando sobre a conciliação. Né? Eu imagino que muitas vezes as pessoas elas demandem ação judicial e tem dois propósitos. A primeira pela aquela questão técnica, por questões materiais. Mas o outro é por aquele sentimento de injustiça, né? Aquele sentimento de querer brigar com outra pessoa, né? De estar magoado, de estar chateado. Então por isso que é tão importante a conciliação. Né? Eu fui juíza conciliadora mesmo, e dá para perceber que muitas vezes quando você acolhe, né, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de tristeza da outra pessoa, né, a pessoa ela acaba fazendo um acordo. Então é um momento aí bem importante e algo bem especial, né, para o juizado. Eu sei que vocês têm os multirão de conciliação, é isso? Temos mutirões de conciliação, aqueles que o próprio CNJ estimula a realização, mas antes disso nós já fazíamos esses mutirões. E a data normalmente utilizada no Brasil para conciliações são ali no final do mês, no final de novembro, início de dezembro, que tem o Dia da Justiça, normalmente é a semana de conciliação. E nós, os juízes aqui de Balneário, cada qual na sua unidade, estabelece mutirões de conciliação em datas que entende adequadas para isso.
Doutora Laide, e eu sei que você, além de ser uma excelente magistrada, também é uma excelente administradora, né? É importante que os juízes, eles tenham essa visão de administração, porque um juiz, um magistrado, ele não deixa de estar administrando um cartório, né? Ali tem uma equipe, tem pessoas, quantas pessoas trabalham contigo, você tem que motivar elas para que... eu sei que ele é muito conhecido por ser um cartório e que julga muito rápido os processos, e isso envolve todo um comprometimento da equipe, né? Tanto no sentido de motivar, enfim, qual é que é o seu segredo, como é que você trabalha com isso? Bom, o segredo, eu acho, do Juizado Especial Civil de Balneário Camboriú, se é que a gente pode dizer assim, que seja um segredo, está relacionado com a equipe, em relação ao cartório, com a equipe, a qualidade da equipe. Os profissionais que lá trabalham são formados em Direito, eles já estão também há muitos anos trabalhando no Juizado Especial e são sensíveis ao Juizado Especial. O Juizado Especial é mais próximo das partes, diferente das varas cíveis, por exemplo, né? Então, essa equipe e as técnicas determinadas pela nossa corregedoria para o andamento dos processos são o sucesso do nosso cartório. E o gabinete, eu também tenho uma equipe no gabinete. Quantas pessoas são, doutora? No cartório são 6 técnicos trabalhando, mais os estagiários. Eu tenho também um convênio com a Univale, no que se refere ao atendimento das partes nas causas até 20 salários mínimos, quando não há necessidade de advogado. Então, a gente tem esse convênio. E no gabinete eu tenho 3 assessores e mais 4 estagiários. Legal, então está relacionada a essa característica de bastante conhecimento técnico. E amor mesmo pelo trabalho que se executa, né? E fora isso também, como a gente consegue arregimentar as pessoas que vão prestar o trabalho voluntário, por exemplo, como conciliadores e juízes leigos, que são pessoas realmente interessadas em fazer justiça, em fazer uma justiça célere, em conciliar. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido encontrar bons profissionais para trabalhar junto conosco nessa parceria no juizado. E ao juiz compete coordenar todo esse trabalho, né? E ter presente regras de julgamento, prazos de conclusão dos processos, para que tudo, e lidar bem com a pauta de audiências também, para que tudo possa ser julgado no tempo esperado. Eu sei que vocês têm metas lá também, né? A meta sentença zero. Isso, a gente costuma fazer sempre metas desafiadoras para nós próprios, porque a meta dá uma noção de que a gente pode cumprir, é possível cumprir. Quando a gente consegue alcançar aquela meta, é sinal de que a gente procuramos colocar metas factíveis, né? Claro. E conseguimos alcançar. E já trabalhamos, depois com excesso de serviço não deu, mas já trabalhamos com sentença zero, ou seja, terminava-se uma audiência, o processo ia para julgamento e não tinha nenhum processo para julgar. E agora estamos buscando novamente, com a instalação do segundo juizado, a sentença zero. Legal. E esse convênio com a Univale, o que seria, né? Porque muitas pessoas às vezes querem ajuizar uma ação, né, no juizado, buscam um advogado ou não. Como é que isso funciona? Esse convênio ele assessora as pessoas que não têm condições de pagar um advogado para entrar com a ação? Como é que é? Há uma característica no Juizado Especial Civil, está prevista na lei, que as causas até 20 salários mínimos, então que vá se buscar em juízo, seja até 20 salários mínimos, não há necessidade de que haja advogado. Antes esse atendimento era feito pelos próprios funcionários do cartório. Mas com o tempo, nós pensamos, em conversa com a Univale, nós elaboramos esse projeto, que é o escritório modelo de advocacia tem lá uma equipe com um professor, que é um advogado, que monitora os estagiários e atendem essas pessoas que vão procurar o cartório do Juizado Especial Civil para fazer as suas ações. Então lá, aquilo que a pessoa está reclamando é colocado numa petição inicial, são feitas orientações no que se refere aos documentos e as provas que tem que trazer, e aí começa um processo através desse convênio que nós temos com a Univale. Eles funcionam lá no cartório mesmo. Legal. Tem a figura do juiz leigo e do juiz conciliador, né? Quais são os requisitos? Bom, para o juiz leigo, a necessidade de estar formado há 5 anos, exercício da profissão de 5 anos, para o conciliador, e esse trabalho por hora ainda é voluntário, tanto o juiz leigo quanto o juiz conciliador. E para o conciliador, não há obrigatoriedade que seja formado em Direito, mas precisa estar cursando a Universidade de Direito, né? Pode ser a partir do 5º período, nós temos essa prerrogativa de nomear estudantes de Direito, mas nós temos advogados, como a doutora Larissa, né? Temos profissionais já aposentados que estão lá prestando
para nós a sua energia, a sua força. Temos um delegado de Polícia Federal aposentado que trabalha conosco há 13 anos. Olha que maravilha. É bastante motivado, eu fiquei nos ajuda. 4 anos, o doutor... 3 anos e meio. Sim. Até estou com saudades. E temos, assim, muitos dos nossos conciliadores são ex-estagiários que trabalharam conosco, se formaram em Direito e continuam trabalhando no Juizado Especial Civil. Legal. Tem alguma média, assim, doutora, para um processo, por exemplo? Entrou com uma ação... O tempo de um processo no Juizado Especial Isso. Civil. Entrando com a ação, é marcada uma audiência de conciliação no máximo em 60 dias. Por que tanto tempo? Porque o chamamento da parte contrária vai se dar através de uma carta registrada, de uma carta. E a gente normalmente não está em casa no horário comercial, né? Então é difícil de se conseguir fazer o chamamento, a citação dessa pessoa. Por isso é que tem que se dar um prazo um pouquinho maior para dar tempo do correio conseguir chegar num horário que vai localizar a pessoa e chamá-la para o processo. Então, por isso que se marca com 60 dias. Ou às vezes vai se fazer por mandado, através de oficial de justiça, ou por carta precatória numa outra cidade. Então, precisa-se desse tempo para poder operar-se a citação e acontecer o início do processo. Havida audiência de conciliação e não tendo ocorrido o acordo, então é marcada a audiência de instrução e julgamento, que acontece no máximo em 30 dias daquela primeira audiência ali, e terminado no máximo em 60 dias o processo está julgado. Hoje nós estamos otimizando bem mais esse prazo de julgamento. Eu lembro que o que demora bastante às vezes é que as pessoas não têm o endereço da outra parte. Por vezes, se não se consegue chamar a pessoa no endereço fornecido, daí tem que se designar uma nova audiência e isso acaba demorando um pouquinho. Mas então, por exemplo, se eu entrei com uma ação no Juizado Especial Civil, eu fui para a audiência de conciliação, não houve acordo e eu não quis produzir nenhuma outra prova na audiência de instrução e julgamento, em 60 dias o meu processo já está instruído e pronto para ser julgado. E aí então, vai da nossa possibilidade ali, de 30 a 60 dias está se proferindo o julgamento, que é um tempo bastante razoável. O CNJ estipula 90 dias para os processos serem julgados nos juizados especiais e nós estamos conseguindo antecipar julgar de 30 a 60 dias. Maravilha! Parece muito ao se falar, as partes tudo isso, mas pode ter certeza que em termos de justiça é bastante rápido. Com certeza. Doutora, quero agradecer, nós temos que finalizar o nosso programa. Quero agradecer, nós preparamos uma lembrancinha para você. Muito obrigada. O nosso kit. Obrigada, canetinho, cartãozinho. Né? Quero dizer que te admiro muito, sou tua fã, você é uma excelente profissional, fico muito feliz com a sua presença. E é isso aí. Obrigada. Muito obrigada, Larissa. Eu que agradeço por poder trazer um pouco do nosso dia a dia aqui para o teu programa. Legal. Obrigada. Com certeza foi muito importante para as pessoas que estão nos assistindo. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer também as lojas Atrativa, que fica aqui na Oswaldo Reis, 1540, né? Toda a equipe maravilhosa, a Gislaine, todo o pessoal. E quero agradecer você que esteve aqui conosco, desejar uma ótima semana. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais programa Histórias e Conquistas.